A história de hoje começa com um certo homem que tem a capacidade de observar tudo o que já aconteceu no passado e também ver o que vai acontecer no futuro. Nesse momento, ele está observando o período da Segunda Guerra Mundial. Ele descobriu a história de um jovem fraco que foi alistado na guerra, depois recebeu um soro milagroso e se tornou o primeiro super soldado do planeta, o famoso Capitão América. Junto de seu companheiro Bucky, eles lideraram diversos ataques contra os alemães e chegou a noite em que eles finalmente encontraram o quartel-general do Caveira Vermelha. Capitão América liderou diversos soldados para essa espécie de ilha que ficava escondida no meio do oceano, e um dos soldados do pelotão era um certo mutante que ainda seria conhecido como Wolverine no futuro. Um dos soldados do Caveira Vermelha veio avisá-lo que as forças aliadas invadiram aquela ilha, mas ele não está preocupado com esse ataque, afinal hoje ele vai conseguir finalmente dominar o planeta. Capitão América e seus soldados continuavam dizimando as tropas inimigas naquele lugar, até que finalmente chegaram ao castelo principal. A última barreira de soldados foi destruída e o jovem Bucky abriu o portão. Ele já estava infiltrado nesse castelo e conseguiu liberar a passagem para o grupo do Capitão América. Assim que eles entraram no castelo e destruíram a primeira porta, foram surpreendidos com a presença de um gigantesco ogro. Bucky não sabia que existia esse tipo de monstro no planeta Terra e os dois começaram a combatê-lo. Por sorte, Capitão América conseguiu chamar a atenção do monstro, que quando correu atrás dele e tentou golpeá-lo, quebrou o portão principal e caiu no rio que ficava lá embaixo. Capitão América e Bucky continuaram invadindo o castelo e encontraram diversos experimentos maléficos feitos pelos alemães. E na sala adiante, eles encontraram o mais terrível de todos os experimentos. Criaturas que pareciam vir de outras dimensões estavam presas e o Caveira Vermelha estava ali. Ele já sabia da presença dos dois e mandou que eles se entregassem, pois se Capitão América tentar lutar, ele vai eliminar o Bucky. Sem outra chance, os dois foram até a presença do Caveira, que explicou todo o seu plano. Acontece que ele encontrou uma espécie de runa antiga e pôde, através do poder dessa runa, teleportar essas criaturas vindas de uma outra dimensão nórdica. Com essas criaturas ele pretende dominar o mundo, mas ainda falta a maior de todas as criaturas para chegar no portal principal. Agora vai começar o processo para trazer essa criatura ao planeta Terra. Todos os equipamentos foram ativados, um gigantesco portal foi aberto e no momento que a criatura começou a surgir, Capitão América e Bucky começaram o ataque contra os soldados. Eles destruíram parte dos equipamentos, depois derrubaram todos os soldados e quando o Capitão América iria começar a lutar contra o Caveira, aquelas criaturas se libertaram. Elas atacaram os alemães imediatamente, mas até mesmo o próprio Capitão América teve que combatê-las. Ele não pode permitir que esses monstros saiam e eliminem pessoas inocentes. Capitão América conseguiu utilizar o fogo para espantar essas criaturas de volta ao portal que as levaria para sua própria dimensão, mas o maior de todos resolveu atacar. Ele está prestes a invadir o planeta Terra e por sorte Bucky conseguiu cortar o fio de energia do dispositivo e o portal colapsou. Caveira prometeu que vai se vingar por causa disso e depois sumiu daquele lugar. Ele foi em direção a um foguete para escapar, mas o Capitão América conseguiu segui-lo. Ele queria que Bucky ficasse para trás para ajudar a evacuar os outros soldados, mas ele quis ajudar. Os dois estavam no alto desse míssil e conseguiram pegar o Caveira. Só que ele tinha um plano, se ejetou e deixou aquele míssil para trás para explodir com o Capitão América e o Bucky. O jovem sabia que Capitão América era valioso demais para o mundo, ele não podia perder a vida, e por causa disso Bucky o empurrou para fora do míssil, que se explodiu com ele, enquanto o Capitão América caiu no oceano e congelou. Vemos que aquele homem do começo da história está atrás do Capitão América. Ele estava lá naquele período do tempo observando tudo, próximo ao que estava acontecendo. Tudo isso é para encontrar o Capitão América, que está perdido no tempo. Acontece que esse homem deseja fazer isso, pois ele descobriu que o Capitão América é a peça-chave em toda a destruição do universo. A partir do momento que ele ressurgir, o universo estará fadado à destruição. E esse homem não pode permitir que isso aconteça, pois deu muito trabalho para conquistar o planeta Terra no futuro. Por causa disso, ele não vai desistir.
Enquanto isso, Tony Stark, o famoso Homem de Ferro, estava na Eslováquia. Ele foi atrás de um grupo de criminosos vendedores de objetos letais que queriam fornecer novas armas para o governo da Latvéria. Esse grupo de criminosos é conhecido como AIM, mas Tony chegou para pôr um ponto final nessa história. A maioria desses objetos letais foram roubados das indústrias Stark, por isso ele não podia permitir que essa transação acontecesse. Toda aquela operação foi facilmente desmantelada e depois disso o Homem de Ferro voltou até Nova York, pois ele tem trabalho a fazer nas indústrias Stark. Ao mesmo tempo, em uma das 4 prisões da SHIELD, conhecida como o Cubo, o Dr. Sansão estava analisando os exames do Bruce Banner. Ele ainda não desistiu de tentar curá-lo para que ele não volte a se transformar no Hulk, mas Dr. Bruce Banner insiste em dizer para ele que a SHIELD e o governo estão mentindo para ele. Esses monstros que estão presos ali foram criados pela própria SHIELD. Eles não querem curá-los, querem apenas descobrir como controlar esses monstros. E também, enquanto essa conversa acontecia, vemos que o deus do trovão, Thor, estava observando a cidade de Nova York quando recebeu a presença de um de seus amigos de Asgard. Ele veio dizer que Odin acabou de começar seu sono para recuperar as energias e eles precisam da ajuda de Thor para poder proteger Asgard contra os ataques de outros lugares. Mas Thor diz que ele não pode ir até lá, pois o povo de Midgard, ou planeta Terra, precisam muito mais da ajuda dele. Seres humanos são seres frágeis e o planeta Terra é um belo lugar que precisa ser protegido. Por causa disso, ele não vai voltar para Asgard agora. Enquanto observava, ele viu que a jovem Jane Foster estava correndo risco lá na rua e foi até lá salvá-la de um acidente. Ele já vem observando essa jovem há muito tempo e parece estar apaixonado por ela. Ele ficou maravilhado no dia que descobriu que ela, como sendo paramédica, arriscava sua própria vida para salvar outras pessoas. Vemos que o Homem de Ferro, depois disso, chegou com aqueles criminosos que ele capturou lá na Eslováquia até uma das 4 grandes prisões da SHIELD. Ali é o único lugar onde esse grupo pode ficar preso com máxima segurança. Sem contar que essa é a única prisão do mundo que Tony Stark confia, afinal foi ele quem a projetou. Depois disso, vemos uma outra dessas 4 prisões. Ela é administrada pelo Dr. Hank Pym, o Homem-Formiga. Enquanto ele conversava com alguns prisioneiros, vemos que Maria Hill e uma jovem chamada Janet, que é amiga do Dr. Hank Pym, estavam conversando quando de repente a Viúva Negra cruzou o caminho delas num corredor. Elas não podem conversar a respeito da Viúva Negra, pois tudo a respeito dela é mantido em segredo pela SHIELD. De repente, as luzes começaram a piscar. O sistema de segurança do lugar está falhando, e isso está acontecendo ao mesmo tempo que todas as outras prisões do mundo. Todos os super prisioneiros estão se preparando para escapar ao mesmo tempo, inclusive os monstros feitos por radiação gama. Durante essa fuga, o próprio Dr. Sansão acabou sendo pego numa explosão de radiação gama. Alguma coisa está acontecendo e os agentes da SHIELD não fazem a menor ideia do que seja. Os supervilões continuam fugindo e vemos que Maria Hill junto da Janet foram tentar encontrar o Dr. Hank Pym. Tony Stark, que voltava para casa, ficou sabendo do que estava acontecendo e resolveu voltar para ajudar. O próprio Thor, que estava almoçando com Jane Foster, ouviu o problema se aproximando da cidade de Nova York e também resolveu ir ajudar. Como tudo explodiu lá na prisão de radiação gama, Dr. Bruce Banner conseguiu escapar de suas algemas e pediu a ajuda para o Sansão. Ele percebeu que o homem foi atingido pela radiação e tem que ajudá-lo a escapar dali, pois o único que pode ajudar nessa situação é o Hulk. O doutor começou a remover os escombros. Parece que ele agora é super poderoso, mas de repente foi atingido pelas costas por um outro super vilão que escapou. Alguns super vilões conseguiram recuperar seus objetos letais, mas o Gavião Arqueiro estava lá para impedi-los. Ele também foi preso naquela prisão, pois acredita-se que ele é um traidor da SHIELD, graças ao que a Viúva Negra falou no último episódio. Dr. Hank Pym ainda estava lutando contra os supervilões na prisão que ele administra, e percebemos que a prisão inteira era em miniatura. Tony Stark chegou até a prisão onde estava o Gavião Arqueiro, e como não o conhecia, resolveu atacá-lo junto dos outros supervilões. Esses supervilões se juntaram para tentar derrotar o Homem de Ferro, e parecia que eles iriam conseguir. Ao mesmo tempo, o porta-aviões voador já havia caído
caído. A prisão administrada por Hank Pym ficava lá dentro e ela aumentou de tamanho durante a fuga, causando danos irreparáveis ao porta-aviões. Porém, Nick Fury não estava preocupado com isso. Ele, na verdade, está preocupado com a prisão que fica enterrada abaixo do rio Hudson, em Nova York, pois lá dentro está preso o mais perigoso de todos os supervilões do mundo. Um homem que fica o tempo todo desmaiado, preso pelo sistema de segurança mais avançado do planeta. E nesse momento, o sistema de segurança foi desativado. O supervilão mais forte do mundo acordou. Ao mesmo tempo, o Dr. Bruce Banner se transformou no monstro imparável conhecido como Hulk. Vemos que um outro monstro feito por radiação gama, chamado Líder, estava coordenando o ataque com as outras criaturas da radiação. Ele mandou que o Homem Absorvente e o Abominação fossem atrás do Hulk. Eles precisam eliminá-lo a qualquer custo, pois assim poderão dominar o planeta. Tony Stark ainda estava sendo atacado por aqueles supervilões, mas o Gavião Arqueiro conseguiu ajudá-lo. Graças a isso, ele derrotou os homens que estavam o atacando e escapou da prisão antes que ela explodisse com os ataques dos supervilões. Homem-Formiga estava perdendo o combate contra os supervilões de sua prisão, mas Janet, a Vespa, conseguiu aparecer para ajudá-lo. Hulk estava prestes a fugir daquela prisão de radiação gama com o Dr. Sansão, mas foi pego no último instante pelo Abominação. A batalha entre os dois começou imediatamente, mas o Homem Absorvente estava lá para ajudar o Abominação. Mesmo assim, Hulk conseguiu se livrar dos ataques e pensou rápido. Ele derrubou uma parede e depois saltou para fora da prisão com o Doutor. O Líder não permitiu que o Abominação e o Homem Absorvente seguissem o Hulk. Eles têm outra coisa para fazer. Nick Fury e outros agentes da SHIELD foram até a prisão no fundo do rio Hudson para tentar impedir que ela fosse desativada também, pois se aquele supervilão escapar, o mundo estará perdido. Só que quando chegou, ele percebeu que era tarde demais. Toda a prisão saiu voando do fundo do mar e aquele prisioneiro já estava livre. Ele utilizou seus poderes para capturar Nick Fury e descobrimos nesse momento que esse supervilão se chama Graviton. Ele tem poderes para controlar toda a gravidade do universo. Sua história começou muitos anos atrás, no dia que ele foi escolhido como Nick Fury para ser o cientista responsável por recriar o soro do super soldado. Ele era apenas conhecido como o Dr. Abraham e trabalhou com todos os recursos da SHIELD para criar esse soro do super soldado, mas durante um de seus experimentos aconteceu uma explosão. O doutor desmaiou e acordou no hospital dias depois, só que quando acordou, percebeu que estava diferente. Uma espécie de poder emanava de seu corpo e depois de empurrar o médico e a enfermeira que estavam naquele lugar, ele percebeu que agora tinha o poder de controlar a gravidade. Não apenas isso, ele se fundiu com essa força universal e agora deseja conversar com Nick Fury e derrotá-lo para dominar o mundo. Mas nesse momento, gases tomaram conta daquele quarto e o homem desmaiou. A partir desse dia, ele ficou preso naquela super prisão. Quando acordou, ele perguntou para um dos prisioneiros há quanto tempo ele estava ali. O homem disse que não sabe, porém, quando ele mesmo entrou para essa prisão, Graviton já estava preso lá, e isso já fazem 6 anos. O ódio do supervilão aumentou muito por causa disso. Ele quer se vingar de Nick Fury a qualquer custo. Agora que possui Nick Fury em suas mãos, Graviton começou a destruir seu corpo, mas de repente foi impedido pelo ataque do Deus do Trovão. Thor não vai permitir que ele continue essa destruição. Enquanto Nick Fury caía, a Vespa conseguiu segurá-lo. Toda aquela gigantesca prisão voltou para o fundo do rio, e Graviton ainda não foi derrotado. Ele voltou para combater o Deus do Trovão, que o elogiou dizendo que seus poderes são impressionantes para um mero mortal. Porém, ele não pode vencer o Deus do Trovão, e Thor mandou que ele desistisse de atacar, mas Graviton não vai fazer isso. E sem outra escolha, Thor teve que atacá-lo mais uma vez. Enquanto isso, Tony Stark caiu no meio de uma plantação. Sua armadura estava dando defeito, e ele mandou que Jarvis enviasse uma outra armadura até ele. Ao mesmo tempo, Nick Fury entrou em contato com todos os agentes da SHIELD ao redor do mundo e disse que Graviton é uma ameaça de nível ômega. Todos têm que se unir para tentar derrotá-lo. E a luta entre o Deus do Trovão e Graviton continuava. Thor não conseguia atingi-lo, afinal o homem pode controlar a gravidade a seu redor. Hulk, por algum motivo, levou o Dr. Sansão até aquele restaurante no meio do deserto onde ele encontrou o próprio Homem Absorvente. Ele pediu para a garçonete tomar conta do Dr. Sansão e teve uma conversa com o
Dr. Bruce Banner que habitava seu interior. Bruce pediu para que o Hulk utilizasse sua força para ajudar o planeta Terra nessa batalha decisiva. Sem ele, Thor não vai conseguir vencer o Graviton. Mas o Hulk falou que vai ajudar apenas se o Dr. Bruce Banner concordar em nunca mais tomar o controle do corpo, e ele aceitou. Enquanto isso, Graviton continuava batendo muito no Deus do Trovão. E para provar que é o mais poderoso do universo, Graviton aumentou em mais de 1000 vezes a força da gravidade ao redor do corpo do Thor, que afundou diretamente até o fundo do rio. Ele não pode nem ao menos se mover. Agora Graviton vai atrás de Nick Fury, porém a Vespa apareceu para tentar impedi-lo. Tony Stark ainda está se aproximando com sua nova armadura. Com toda facilidade, Graviton derrotou a Vespa e completamente do nada Tony Stark chegou e conseguiu atingi-lo com uma descarga de energia. Mas isso durou muito pouco tempo. Graviton saiu de dentro d'água e instantaneamente removeu toda a gravidade do corpo do Homem de Ferro, o enviando diretamente para o espaço. Hank Pym resolveu aumentar-se de tamanho para atacar o Graviton, mas também não funcionou. Pelo menos ele conseguiu distrair o supervilão, que esqueceu de aumentar a gravidade do corpo do Thor. Graviton então aproveitou para capturar Nick Fury mais uma vez e utilizou seus poderes para esmagá-lo, mas aquele era apenas um robô. Graviton então começou outra parte de seu plano. Ele removeu toda a ilha de Manhattan do solo e vai eliminar todos que estão lá dentro. Thor se levantou para tentar impedi-lo e conseguiu atacá-lo com uma gigantesca descarga elétrica, mas isso fez Graviton deixar a cidade cair e Thor teve que usar toda a sua força para amenizar o impacto da cidade no fundo do rio. Isso também fez o Graviton se esquecer do Homem de Ferro e seus poderes pararam. Agora Tony pôde voltar ao planeta. Thor continuou atingindo Graviton com toda a sua força, mas ele não vai desistir, e no momento que iria atacar o Deus do Trovão, Tony Stark apareceu para ajudá-lo. Depois disso, Hank Pym também chegou e a Vespa veio junto. Ainda assim, eles não são nada perante o poder de Graviton, que os empurrou para longe com facilidade, mas nesse instante, o Hulk chegou. Ele atacou o Graviton e o enviou para o outro lado da cidade. Todos os outros heróis foram atrás para observar essa luta, e Thor ficou impressionado. Depois de receber muitos ataques, Graviton utilizou seus poderes para afundar o Hulk no solo e depois afundou os outros super-heróis também. Ele agora vai juntar todos aqueles containers para destruir a cidade inteira, mas o Hulk não vai desistir. Quanto mais irritado, mais poderoso ele fica e consegue se levantar mesmo com a gravidade aumentada em várias vezes. Graviton aumenta ainda mais a gravidade ao redor dele, mas o Hulk continua se levantando e o supervilão fala que isso é impossível. Esse tipo de força não deveria existir, mas existe dentro do Hulk. Graviton então juntou todos aqueles containers e os arremessou contra o Hulk, mas nesse momento ele se distraiu e o Homem-Formiga conseguiu fazer uma de suas formigas o acertá-lo pelas costas. Isso comprou tempo suficiente para o Hulk se livrar daqueles containers e atacar o Graviton mais uma vez. Porém, Graviton conseguiu se livrar de seus ataques e mais uma vez arremessar os containers contra ele. Ele podia ter arremessado o Hulk para fora do planeta Terra como fez com Tony Stark, mas ele deve ter se esquecido que pode fazer isso. Todos os super-heróis estão atacando o Graviton e a Vespa foi ajudar o Hulk. Ele ficou impressionado, pois ninguém nunca o ajudou antes. Todos os ataques não foram suficientes para parar o Graviton, mas depois que o Homem-Formiga arremessou um navio inteiro contra ele, Thor utilizou seu mais poderoso raio para atingi-lo também, e isso finalmente derrotou o Graviton. Os super-heróis tiveram que se unir para derrotar a maior ameaça de todas, mas ainda assim a SHIELD apareceu para prender o Hulk. Porém, Tony Stark e os outros não permitiram, pois ele acabou de ajudar o planeta Terra. Isso significa que ele é um super-herói. Além disso, Tony Stark teve uma outra ideia. Esses super-heróis precisam se juntar para ajudar o planeta Terra quando precisarem, pois sempre que um super-vilão atacar, eles poderão vingar a todos, e por causa disso, vão formar um grupo conhecido como Vingadores. E a história acaba. Obrigado por assistir. Até o próximo!